Olá, sou o Rodrigo, começando mais um episódio do Cultbook, mais um episódio de um canal que até hoje só colocou autores homens. Eu faço aqui minha meia-culpa. De todos os livros que eu falei até agora, todos os escritores abordados eram homens, então achei que já passou da hora. Eu não pretendo que isso aqui seja um clube do Bolinha, muito menos uma maçonaria. Esse negócio de deixar a mulher de fora está muito antigo, está ultrapassado. E aproveitei que tem uma galera pedindo nos comentários que eu fale mais de livros nacionais. O pessoal está um pouco sentindo falta na rede de debates, de vídeos que falem sobre os livros da literatura brasileira. Então eu resolvi unir as duas coisas. Pensando que eu estava em falta de autora, de falar de uma autora, de uma grande escritora aqui, e pensando que a galera quer ver mais sobre livros nacionais, eu fui lá e peguei uma das grandes autoras da literatura brasileira, que é Clarice Lispector. E eu vou falar de um livro que é esse aqui, A Hora da Estrela, um livro publicado no fim da carreira da Clarice, no ano de 1977. Um livro muito famoso, muito conhecido, dado nas escolas, já foi tema de vestibular, mas aqui o nosso objetivo é exatamente mostrar que os grandes clássicos, os grandes livros cultos da nossa literatura não servem só para passar no vestibular, muito pelo contrário, servem para a gente entender melhor o mundo que a gente vive. E principalmente mostrar que, apesar do tempo, essas grandes obras elas não envelhecem. Muita gente já deve ter ouvido falar, Clarice Lispector se tornou um hit há algum tempo atrás na internet, o pessoal ia lá, pensava algumas frases e ela acabou virando uma espécie de consultora do amor, consultora de autoajuda. Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, seus pais eram ucranianos, mas veio bem novinha, fugidos de lá, seus pais fugidos de lá, ela veio bem novinha, ainda bebezinho para o Brasil. Certamente foi uma das melhores coisas que a Ucrânia trouxe para o Brasil, muito melhores do que aqueles jogadores do Shakhtar que vão para a seleção brasileira. O panorama geral da história é um escritor, que a Clarice opta por ser um homem, que é esse Rodrigo, e o panorama geral dessas três narrativas, o primeiro é a história do Rodrigo, falando sobre o livro dele. A história que ele conta propriamente dita é outra história, que é da personagem Macabeia, a famosa Macabeia, e também o conflito existencial que o Rodrigo, o autor, vive ao escrever o livro e ao estar em contato com a história da Macabeia. Então, na verdade, aí nós temos três narrativas diferentes dentro da mesma obra. Como em muitas de suas obras, uma das questões principais dessa história são os conflitos existenciais. É a busca do eu, a busca de se entender, de se encontrar no mundo. No caso do livro A Hora da Estrela, a Clarice ela utiliza coisas que foram marcas suas, e ela até aprofunda a questão do fluxo de consciência. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Nós temos esse Rodrigo, que é um escritor que vive preso, que vive trancado no seu escritório, é um escritor fracassado, porém tem alguma riqueza, vive com um conforto. E num determinado momento, esse escritor que vive preso, enclausurado dentro do seu apartamento, dentro do seu escritório, resolve contar a história de Macabeia. Uma mulher extremamente pobre, que, como a própria autora diz, se não é da classe que passa fome, é da classe que vive com aquela fome leve e constante durante todo o dia. Ou seja, diremos aí que a Macabeia estaria no penúltimo degrau mais baixo das classes sociais. E é uma personagem completamente alienada, uma imigrante nordestina que vem das Alagoas e praticamente não sabe de nada sobre ela mesma, não sabe de nada sobre a vida, é extremamente ingênua, de inteligência quase nula, de cultura. A única cultura que ela recebe é ouvindo a Rádio Relógio, que é uma rádio que fica dando como aquelas pitadas de curiosidades que ela nunca sabe quando ela vai poder usar. E ao tentar contar essa história, o escritor, o Rodrigo, se vê num conflito existencial. Ele começa a sair e a entender e tentar entender a realidade de uma pessoa de uma classe social totalmente diferente da sua.
Então, na verdade, a Clarice Lispector, sabiamente, ela cria essa busca no conflito existencial, fazendo um conflito social. Então, a partir do momento que esse escritor sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto para tentar entender alguém de uma classe muito mais baixa que ele, com uma vida muito diferente da dele, ele se vê perdido e percebe que ele mesmo não se conhece. Para escrever até, ele deixa a barba crescer, fica sujo, porque ele fala que ele precisa de alguma forma, descer ao nível da Macabeia, sobre quem ele quer escrever, para poder contar a história de uma forma simples. Ele busca de todo meio, repete isso várias vezes, que ele quer contar uma história da maneira mais simples, porque não poderia ser de outro jeito a história que ele vai contar sobre uma pessoa como aquela. Tinha que ser uma história simples. E essa busca, esse dilema dele em se encontrar, em se entender, em se conhecer, e ao mesmo tempo de tentar trazer isso para a linguagem, esse conflito dele com a própria existência e com a linguagem, é o que vai aí sempre aparecendo no meio da história. É o que o pessoal chama aí, que a Clarice Lispector fazia, de fluxo de consciência. Então, ao mesmo tempo que o autor, né, o personagem narrador vai contando a história, ele vai também colocando ali, como se estivesse vomitando os pensamentos que perturbam, que deixam ele perturbado, deixam ele incomodado. Esse fluxo de consciência da Clarice Lispector é um recurso estético que ela tem, e em determinados momentos, para quem aí está iniciando ao ler a obra dela, pode não entender muito bem, mas aos poucos a gente percebe que esses fluxos de consciência, essas palavras meio jogadas, que aparecem quando o narrador está escrevendo, revelam muito sobre a personalidade dele. Para a gente entender exatamente como é a Macabeia, eu separei algumas descrições que o autor faz no livro. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Então, só para vocês entenderem a visão que o cara tinha da Macabeia, e ele vai retratando a história dela, a vida banal e fútil e simples dela, que no fundo começa a perturbá-lo, né? Ele começa a se sentir culpado da situação da Macabeia, da situação de miséria, tanto financeira, econômica, como miséria também intelectual em que vive essa personagem. O autor, ele se sente culpado porque até então ele nunca tinha saído do próprio conforto. E ao mesmo tempo que ele vai se sentindo culpado, ele também vai dando demonstrações de como ele enxerga uma classe social diferente da dele, como ele vê. O que torna essa obra extremamente atual. Esse conflito social, ele é latente, ninguém tem dúvida disso. Basta você tentar construir uma estação de metrô num bairro nobre, que muita gente já vai ficar apreensiva, porque vai trazer pessoas de classes sociais diferentes para perto. As pessoas, infelizmente, elas procuram, na maioria das vezes, viver intocadas, né? Viver da casa, do carro para o shopping, do shopping para o carro para casa, da casa trabalho para o shopping, para o carro, para casa, para o trabalho. É quase que um ciclo onde a pessoa está sempre cercada. Tem uma história boa que eu vi esses dias, tem um bairro aí nobre de São Paulo que ele não é nobre, mas ele está se tornando nobre, né? Digamos que seria um bairro emergente de São Paulo, e que recentemente foi anunciado que um conjunto habitacional, né, prédios populares seriam erguidos naquele bairro, o que gerou apreensão, gerou um certo medo das pessoas, né? Vejo pobres por todos os lados, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, na verdade, a gente sabe, isso da década de 70, quando a Clarice escreveu, não mudou praticamente nada, talvez pelo contrário, em muitos segmentos essa diferenciação, esse medo de se misturar, né, de conhecer principalmente, de estar em contato com o outro que faz parte de uma outra classe social, ele na verdade talvez até tenha se acentuado. Cada vez mais a gente coloca mais grades e mais proteções aí para não se misturar. Uma outra descrição que se faz da Macabeia, que dá para a gente entender o papel dela nessa sociedade, ou talvez
o não papel dela na sociedade é quando a autora diz: vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Mas voltando àquele assunto das pessoas aí que tem uma aversão aos pobres, tem uma aspas da Clarice que eu fiz questão de anotar aqui, vocês vão entender bem do que eu estou falando. E em determinado momento ela tem uma cena que a toca profundamente, que a faz feliz, e ela deseja ver fogos de artifício novamente. E sobre esse desejo da Macabeia, o nosso narrador personagem escreve assim: ela quer mais, porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. Então aí a Clarice coloca um traço psicológico, né? Na verdade, o narrador acaba expondo uma questão psicológica, um pensamento interior dele sobre essas diferenças de classe. E conforme esse cara vai se aprofundando na história da Macabeia, ele vai se sentindo cada vez mais culpado, cada vez mais perdido sobre a sua própria existência, e ele começa a perceber que a gente não consegue ser nós mesmos, não conseguimos ser nós mesmos sem o contato do outro. Então ele começa a perceber que todo esse tempo que ele passou isolado, ele na verdade não sabe exatamente quem ele é. Ao desenrolar, a Macabeia até chega a arrumar um namoradinho, apesar de toda a sua feiura. A Macabeia era feia de doer mesmo, magrinha, seca e virgem. Mas tem uma hora que o Olímpico, que ela conhece o Olímpico, que apesar do nome também não chegava a ser um deus grego, ela começa a ter um namorico, né, um namorico simples, no qual eles praticamente não conseguem conversar. A Macabeia não consegue se expressar direito, ela não sabe como se expressar, e em um determinado momento, esse Olímpico, que era meio safado, que era um cara que queria ser político, que tinha sonhos grandes aí para se dar bem, acaba conhecendo uma das colegas de quarto da Macabeia, e a colega acaba ficando com o namorado dela. Ainda assim, a Macabeia continua amiga, ela não perde, ela praticamente se desculpa pela outra que pegou o namorado dela, e segue a história até um dado momento que a Macabeia vai a uma cartomante, e a partir dali começa um processo muito recorrente também na obra da Clarice Lispector, que as pessoas chamam de epifania. Ela não escreve essa palavra no livro em nenhum momento, mas os críticos, as análises aí tratam epifania, que é aquele momento de revelação, é aquele momento em que a personagem se dá conta de algumas coisas, ela entende as coisas que até então estavam escondidas ou estavam totalmente despercebidas da sua consciência. E aí eu não vou entrar no final do livro, apesar de eu achar que a maioria das pessoas já sabe o que acontece com a Macabeia. Então é isso. Eu realmente espero que as pessoas leiam A Hora da Estrela, que as pessoas conheçam Clarice Lispector, que as pessoas aprendam principalmente a enxergar o outro não como alguém, como um inimigo, como um completo desconhecido, mas que a gente consiga a entender melhor aí as diferenças sociais do nosso país, para que a gente um dia possa, de repente, equilibrar melhor essa balança e, consequentemente, diminuir todos os nossos problemas. Por hoje é só. Valeu, até mais.